Vamos falar agora com quem ganhou 5 eleições, contando agora com 24, e que é dono dos maiores recordes, né? A última eleição, em 2016, foram cerca de 6 mil votos. E agora foram 10 mil votos de diferença. É verdade que o candidato era Júnior Menezes, mas o próprio Júnior admite que o seu apoio, prefeito Kio, foi fundamental para essa vitória. E a minha pergunta inicial para a gente começar esse bate-papo é para conhecer um pouco mais, né, a respeito do Kio. O prefeito Kio, a gente conhece o trabalho e a pessoa do Kio. Quando o Kio quer, não está no caso, né, fazendo a política, quando não está trabalhando no setor público, como é que o Kio se diverte, quais são os seus hobbies? Eu sou uma pessoa de poucos, assim, poucos costumes e de poucos hobbies também. Pouca coisa me diverte. Eu, na verdade, sou muito simples com relação à minha vida no dia a dia e eu sempre, assim, procuro estar mais próximo da família, mais espaço para as crianças, para a esposa. A coisa que eu mais gosto de fazer é viajar quando eu posso, que eu acho, assim, um hobby muito interessante e que você acaba adquirindo mais conhecimentos quando você viaja, principalmente para quem é gestor público. Mas assim, não tem uma atividade muito diferente disso não. Normalmente, final de semana, se eu não estou viajando, eu estou em casa. Eu não sou de beber, você não vai me ver num bar, dificilmente. Acho que faz muitos anos que eu fui a um bar para tomar uma cerveja, não recrimino ninguém com relação a isso. Acho até interessante e gostaria de beber mais, até porque eu sei que acaba socializando e fazendo mais amigos, mas não gosto muito de beber. Não posso jogar bola porque eu sou PCD, muita gente não sabe, mas eu tenho uma prótese na minha perna direita, era uma coisa que eu gostava de fazer, era peladeiro de futebol, mas não posso mais fazer. E aí o que eu gosto hoje é disso, é de estar com a família ou então de estar viajando com a família, que eu acho assim uma das coisas que eu mais gosto de fazer hoje. Não tem muita coisa assim muito interessante não. Então, por isso que o pessoal conhece mais o prefeito Kio, né? Está sempre nas atividades, né? Porque eu acho que na verdade a minha vida acaba se misturando, né? A minha atividade política. Política é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu gosto da política em si, do resultado que a política dá, gosto da articulação política e gosto do período eleitoral. É uma coisa que me diverte muito. Eu tenho o período eleitoral mais como uma diversão do que como uma preocupação. Talvez até porque a gente já esteja acostumado a fazer e aí começar a olhar dessa forma, né? Como é uma coisa que a gente está fazendo no dia a dia, eu realmente eu tenho o período eleitoral como o melhor período da parte política toda. A administração é interessante, você está na prefeitura é bom, você está no dia a dia da prefeitura é uma coisa que eu gosto também de estar ali, de estar atendendo as pessoas, mas da política em si, o período que eu mais curto são esses 40 dias de eleição. Por tudo, né? Por tudo que acontece, por toda a movimentação, uma coisa que me diverte muito. O engajamento, talvez, das pessoas, né? Isso, Nesse tudo, período tudo, tudo, eleitoral. tudo. E falando então sobre isso, né? Sobre essa trajetória. Antes, o bastidor sempre falava sobre algumas eleições que se disputou antes, né? Sem êxito. Então, nesse período de lá até aqui, não foram, apesar das vitórias, não foram só flores, né? Aí a Não. minha pergunta seria sobre isso. Desse período, qual foi a maior dificuldade? Se teve uma maior dificuldade que você enfrentou? O período que ficou 4 anos fora e depois voltou e venceu a eleição? Ou antes mesmo disso? Não, cada um com sua dificuldade, né? O União não é uma cidade muito fácil de administrar. Uma cidade grande, que tem assim uma despesa muito alta e que tem pouca receita. Na verdade, aqui a gente vive com um cobertor curto. Quando bota na cabeça, descobre os pés, quando cobre os pés, descobre a cabeça. E o segredo hoje de fazer uma administração melhor em união, uma administração com êxito, é exatamente esse, é tentar equilibrar as finanças, diminuindo as despesas e de buscar recursos lá fora, que foi o que a gente fez durante praticamente esses últimos 4 anos. Mas para isso é preciso você entender a cidade, entender a administração, ver os pontos que você pode melhorar, ver qual é a necessidade real das pessoas, porque com o tempo a gente acaba entendendo isso de uma forma melhor e atacando aquilo que tem mais prioridade.
Então, basicamente é isso. Eu acho que qualquer administração pública, ela parte primeiro do orçamento. Se eu tiver com um orçamento tranquilo, você consegue administrar bem. E foi isso que a gente fez nos últimos anos. A gente conseguiu arrumar a cidade de forma que hoje ela está bem mais tranquila do que estava naquela época de Pedrosa, né, depois quando eu fui prefeito, porque naquele tempo realmente estava muito complicado. A cidade vivia um momento diferente e a gente não conseguia fechar de forma nenhuma as contas. E ainda estava uma administração assim muito antiga, que com o tempo ela foi se ajustando e hoje, graças a Deus, eu posso dizer que a gente tem tudo funcionando da forma como tem que ser, que não acontecia naquele tempo. Talvez por isso as dificuldades também da época. Mas, graças a Deus, tudo no tempo dele, as coisas foram se ajustando e hoje a gente vê que a cidade mudou e mudou para melhor. Eu recordava que em 2017, no início, né, sua gestão recente, eu entrevistava também o prefeito e perguntava sobre os desafios. E naquele momento você pegava uma gestão do Beto Bahia, que foi, né, uma das mais impopulares de União dos Palmares, e se falava das dificuldades, né? Teve greve naquele período anterior, né, 2016, teve várias dificuldades. E você me falava dessas dificuldades. Foram superadas e como? Você conseguiu superar para que hoje nós não falamos mais de greve em União dos Palmares, né? Hoje há um diálogo mais constante com os servidores, inclusive valorização. Então, como foi que superou? É exatamente por isso, porque tudo parte do orçamento, tudo parte de recursos, né? No momento que você consegue pagar o salário em dia, consegue dar os aumentos que são acertados junto com os sindicatos. Você vê que os funcionários estão satisfeitos, inclusive recebendo custo de capacitação, sendo valorizados, não tem motivo para a greve. E foi isso que aconteceu nesses últimos 4 anos. A gente conseguiu equalizar e ter esse relacionamento dessa forma com todo mundo, de forma que hoje você não ouve mais falar em greve. Há reuniões, há discussões, mas assim, hoje é mais com relação ao plano de carreira, que a gente precisou requalificar, e mais coisas assim, que tem que ser feito, que está dentro da lei, que precisa ser feito, a gente faz. Então, quando está combinado, quando está ajustado, e quando você cumpre a lei, não tem mais o que reclamar, né? É uma curiosidade minha, né? Voltando, falando para a gente sair desse ponto, essa primeira gestão, dos primeiros 4 anos, você vence a eleição em 2017, em 2016, começa em 2017, 2018, aí você enfrenta um percalço que foi a divisão no seu vice, ficou contra, fez oposição. Foi uma das maiores dificuldades que você enfrentou, não tinha enfrentado isso antes? Foi porque os primeiros 2 anos foram muito difíceis porque você precisava ajustar. A União vinha num período de 4 anos muito complicado. Você lembra que foram anos bem conturbados aqui. E isso não se resolve do dia para a noite. A gestão pública é assim, você, para desgraçar, com 6 meses você acaba com qualquer gestão. Mas para você recuperar, vai 1, 2 anos, até 3 anos, até você recuperar tudo que foi prejudicado durante um determinado tempo. E aqueles primeiros 2 anos foi isso, a gente entrou, lógico, como eu vim da oposição, muita gente querendo espaço, né? Um vice-prefeito inexperiente, achando que a prefeitura podia fazer qualquer coisa da forma como ele pretendia, e aí eu comecei a ser pressionado de todas as formas, inclusive por ele, e não conseguia atendê-lo como ele queria. Inclusive, foi por isso que a gente não conseguiu se entender, acabou rompendo. No momento da ruptura foi por conta de que ele saiu candidato a deputado, que não era para ter saído, porque o nosso compromisso era com Paulo Dantas, que foi uma conversa que nós tivemos lá atrás, né, para apoiar o Paulo em razão do apoio dele à nossa candidatura a prefeito e vice-prefeito. E aquilo ali foi, na verdade, a gota d'água para o rompimento. Mas que me deu uma tranquilidade danada, porque depois desse rompimento, aí veio a calmaria do governo, né? Que é muito ruim você ter um governo onde tem uma pessoa do cargo majoritário, todo dia numa secretaria diferente, dando nota a secretário, né, amedrontando os funcionários, porque ele fazia questão de fazer parte dos grupos da secretaria para estar toda hora reclamando das pessoas, ao ponto de ter secretaria aí, e quando ele entrava no grupo, as pessoas formavam outro grupo e deixavam ele naquele grupo sozinho. Você vê como estava a gestão naquele momento. Isso é uma curiosidade. Né? Para você ver como estava a gestão naquele momento. Então virou um inferno durante aqueles 2 primeiros anos.
E depois não, veio a calmaria, a gente sentou, começou a reequilibrar as coisas, a organizar as coisas e buscar os recursos, e aí as coisas começaram a funcionar. E graças a Deus a gente terminou a gestão muito melhor do que quando começou, tanto é que a gente foi para a reeleição com 6 candidatos. É isso que eu ia perguntar. Você venceu a oposição, 6 candidatos, entre eles, né, aquele que se, né, o vice, o vice, e você vence a eleição. Qual foi a sensação aí de vencer a eleição nesse movimento todo, né? Porque todo mundo da oposição achava que vencia. Mas é isso. O problema tem uma vantagem, né, e tem uma desvantagem. A vantagem é porque está dividida a oposição. Mas a desvantagem é porque você tem 6 para brigar. Imagina que você tem que ter força para brigar com 6, entender os 6, qual é a estratégia política de cada um e combater os 6. Porque é como se fosse 6 brigando contra você, né? É 6 falando contra você e você só se defendendo. Sozinho, né? só se defendendo. Porque a ideia era essa. A oposição veio toda para cima de mim. Mas aí a gente conseguiu controlar o ponto de que o resultado da eleição foi exatamente aquilo que a gente estava esperando. Não tive nenhuma surpresa com relação ao resultado daquela eleição de 2020. Desde o começo, a gente esperava que o resultado fosse aquele, esperando até que a diferença entre o terceiro e o segundo fosse mais próxima. Que acabou que o terceiro colocado, que era o antigo vice-prefeito, foi lá para trás, a título de que o povo entendeu quem era ele e acabou excluindo ele da política daquela forma ali. E aí veio essa eleição agora, né? Que aí foi o contrário. Se juntou todo mundo, né? Você teve as duas experiências. Enfrentou 6, enfrentou agora porque tem muita todo gente, mundo junto. Tem muita gente que acha que, não, se tiver todo mundo junto, vai ganhar a eleição. Somar os votos daquela eleição de 2020, e aí eu tive 13 mil, a oposição teve 18, não sei quantos mil. Mas menos. Quem votava no 1, se ele não fosse candidato, não quer dizer que fosse votar no outro da oposição. De repente, votava em mim. Então, essa conta não bate, essa conta não é matemática. É uma conta que a gente só vai entender como ela vai acontecer depois que há a composição. Porque, por exemplo, se Sebastião tivesse desistido, esse voto de Sebastião ia para Tita, ia para Caju, ia para Zé Alfredo? Talvez não, talvez viesse para mim. Apesar de estar na oposição ali, mas eram pessoas que eram simpáticas a mim. O próprio voto de Tita ia para Zé Alfredo, né? Talvez o voto mais radical ali, a minha gestão, fosse a de Zé Alfredo. Ele desistindo, os votos dele, a maioria talvez não viesse para mim, mas ainda vinha alguém para mim também. Então essa não é a conta. Vamos somar fulano, somar quantos tem na oposição, quantos tem na situação e ver. Não é essa a conta, não. Preciso fazer até pesquisa para ver isso, né? Na divulgação da última pesquisa, o Portal Alagoano contratou, a gente divulgou no dia 24, eu fazia uma análise muito parecida, né? Que passou-se 4 anos, até a introdução da minha pergunta. Passou-se 4 anos, mas a oposição continuou com a mesma tática, a mesma estratégia, né? Da derrota. Em 20 perderam porque estava todo mundo separado, aí achou que só juntando faria. Ricardo, você vê aí, o candidato foi Bruno, com o vice de Zé Alfredo. Cadê o eleitor de Sebastião? Foi para onde? O eleitor de Tita foi para onde? Tita teve 1.700 votos, teve 300 para vereador. Nem o eleitor de prefeito dele votou nele para vereador. Você vê como uma dinâmica diferente muda, a parte né? toda pode ter vindo para mim, né? Como eleitor do Caju, o eleitor dos outros candidatos a prefeito. Então é uma conta que não é feita desse jeito, não. Muita gente faz, mas não é dessa forma. Acabou que contra um só fica mais fácil da gente conduzir a eleição. A gente começa a entender melhor a campanha em si, e aí você monitorar um é muito mais fácil que você monitorar um monte. Principalmente quando esse candidato único, você não faz a campanha, não faz uma eleição com profissionalismo, que hoje você não pode mais trabalhar numa eleição sem agir com os profissionais que são capacitados para isso. Hoje você sabe que a eleição mudou muito com relação àquela eleição que acontecia antigamente. Hoje você tem que ter marqueteiro, tem que ter o cara que filma, tem que ter o cara que grava, que faz o programa. Cada setor desse é um profissional diferente e tem que ser bom. Porque se não for bom, ele pode desgraçar o candidato ali no que ele está fazendo. Aí vem uma pergunta, prefeito. Porque assim, a gente está falando de União dos Palmares, que é uma cidade que tem assim, políticos, né, antigos, né, ali, nomes, já fui governador, deputado estadual. Mas nos últimos anos, você conseguiu se sobressair e deixar assim, esse pessoal um tanto que de lado, né? Você venceu eles nessas eleições todas. Acho que
a reeleição talvez tivesse, alguns deles talvez estivessem lhe apoiando, mas com exceção disso, venceu eles. Você tem essa noção, que o pessoal já se comenta, você conseguiu ser maior? Hoje, assim, hoje em União, quando se fala em termos de resultados, não só nas urnas, né, mas de legado político, as pessoas mencionam como o maior político você. Você tem essa noção? Rapaz, eu penso nisso, mas com muita humildade, viu, Ricardo? Isso é uma coisa que não me sobe a cabeça, até porque isso é uma consequência de todo um trabalho que foi feito. Eu já ouvi um dessas lideranças que você está falando aí me dizer que era um mito da cidade. Já me disse a mim e disse a Orlando, meu ex-secretário de Finanças, eu sou um mito aqui. Você vê o resultado de quem se acha um mito, né, o que é que pode acontecer no futuro. Eu acho que todo o trabalho que foi feito, todo o resultado que foi feito, foi em razão de um trabalho que foi efetuado com muita responsabilidade, procurando fazer a coisa certa, da forma certa, respeitando as pessoas, respeitando principalmente aquelas lideranças mais simples, né, porque todo mundo faz parte desse contexto. Hoje a gente tem o maior grupo político de união, mas a gente tem, não é um grupo político do Quil. Eu não admito dizer o que como o outro gostava de ser. Não, União é de fulano. Não é, União é do povo, União é de todo mundo. E hoje eu sou prefeito, mas estou encerrando o mandato e não sei o que, é que vai acontecer daqui para frente. Porque isso é uma dinâmica, isso muda. Né? Muita gente que já passou na política lá atrás, que comandou o Estado, hoje nem é falado mais. Porque é normal que as novas lideranças comecem a surgir. E eu não tenho ciúme nenhum de uma nova liderança, diferente de outros que já passaram por aqui. Porque tem políticos de união que, se vê alguém fazendo qualquer sombrazinha, já quer pisar em cima para não deixar fazer sombra. Eu não tenho problema com relação a isso. Se o cara está de boa fé, se está querendo ajudar, se está querendo ajudar a cidade, eu acho que tem que crescer, tem que ser vereador, tem que ser prefeito, tem que ser vice-prefeita. Você sabe que em nenhuma outra composição política se colocaria uma menina para que ela surgisse como uma nova liderança em União. E Samires é uma nova liderança na cidade. Era uma pessoa desconhecida até pouco tempo atrás, mas pelo trabalho que ela desenvolveu na eleição, ela já criou uma liderança. E eu acho que ela tem que crescer, porque é desse jeito, a política ela muda, né? Ela vai fluindo de forma que as pessoas vão aparecendo e vão ajudando a cidade com novas ideias, com novos pensamentos, e o caminho é bem por aí. Eu converso, não faço a política partidária, mas converso com diversas lideranças políticas. E antes, lá, acho que um ano e meio atrás, quando o Júnior Menezes, né, secretário, vice, já despontava como possível sucessor seu, o pessoal mencionava que o Quil vai deixar ele crescer lá atrás, lá na frente vai tirar o tapete dele e tal, vai derrubar algo que mostrou totalmente o contrário. E o que a gente se vê é que há uma união baseada numa confiança. Algo também difícil não de se ver, né? Que aconteceu diversas coisas. Qual é o segredo para que você, junto com o vice, o Júnior Menezes, tivesse formado essa aliança que resultou nessa eleição tão histórica? O Ricardo é ser transparente, porque infelizmente na política tem muita gente que não é transparente. E você convive com muita gente assim. Tem muita gente ruim em todo canto, mas na política parece que tem mais do que nos outros cantos. E a gente tem que saber, com o tempo, lidar com essas pessoas. O Júnior foi transparente comigo o tempo inteiro e eu com ele. Tanto é que eu correspondi, eu sabia que ele tinha o desejo de ser prefeito, ele esperou o momento dele, né, foi vice-prefeito no momento certo e foi candidato a prefeito no momento certo também. Sempre ali resguardado, respeitando, né, o espaço do prefeito, para que no momento que ele chegasse ele tivesse o devido apoio da forma como teve. Eu acho que é sempre respeitar as pessoas e ser transparente, coisa que você vê pouco na política, mas é que ainda funciona. Quando você iniciou lá atrás, foi disputar como vice e depois assumiu a prefeitura. E para hoje, né? Você mesmo fazendo essa análise. De quando você iniciou o seu desejo de ser prefeito de União e de realizar, você hoje, ao terminar esse mandato, você acha que conseguiu fazer tudo que você tinha planejado como prefeito, entregar para a cidade? Ou faltou alguma coisa ainda? Não, faltou. O Júnior vai ter que trabalhar muito ainda. Eu digo brincando que eu queria deixar o Júnior pintando meio-fio e pagando salário, mas não consegui. A gente vai deixar muita obra aí em andamento e tem muita obra ainda para ser iniciada, inclusive no plano de trabalho do próprio Júnior. E eu olho para trás, eu sei que a gente realizou muito, sem nenhuma falsa modéstia, mas eu entendo que essa gestão foi a gestão que mais trabalhou de todas as gestões que já passaram por União.
eu tenho catalogado, se você considerar uma rua, uma obra, eu tenho catalogado 240 obras de União. São mais de 100 ruas calçadas. E ainda tem mais um monte para ser calçado ainda, né, na próxima gestão. Então, nenhum outro prefeito conseguiu isso. Levei sorte? Levei. De ter tido um governador bom, como o Renan Filho, de ter tido um Paulo Dantas bom, de ter recebido recursos mais do que os outros prefeitos, mas é aquilo é aquilo que eu digo sempre, a sorte, quando me pegou, eu estava trabalhando, eu não estava em casa de braço cruzado. Por isso que deu certo. Então a gente tem esse lado que cria uma responsabilidade muito grande, né, na gestão do Júnior. O Júnior vai ter que trabalhar muito e vai trabalhar muito, até porque vai ter o Paulo ajudando, o Renan ajudando, a gente ajudando, os deputados que nos ajudam também ajudando. E eu espero e faço votos para que ele seja um grande prefeito também, para dar continuidade a esse trabalho, porque quem ganha com isso é o povo, né? Não é a gente. A gente tem os louros, mas o grande beneficiado é a população, principalmente os mais humildes, né? Que você já ouviu uma entrevista sua mencionando sobre a questão de novas lideranças e tal, que você já estava na idade, mas você não tem idade para se aposentar agora, tem experiência e vai terminar a administração com um alto índice de aprovação e com um resultado de 23 mil votos no município de Dos Palmares. E aí, se já aponta você como tendo uma participação também na administração estadual. E o Kiel? Se vê aí a disposição também do Paulo Dantas, qual é o futuro que a gente pode esperar do prefeito? O Paulo, da última vez que esteve aqui, expressou isso no palanque, né? E lógico, se eu puder ser aproveitado no Estado, se eu puder ajudar o Paulo, eu vou ajudar. Até porque acho o Paulo um grande gestor, admiro o governo do Paulo, como admirava o do Renan, e se eu puder participar é mais uma experiência que a gente vai ter, não só para ajudar o Estado, mas também para puxar a brasa para a sardinha da gente aqui. Para a União vai ser muito bom. Do jeito que a gente tem Rosiane hoje, lá na educação, tem o Irã Menezes no DR, tendo o Kiel fazendo parte de uma outra administração, de um outro órgão no governo, é importante para a cidade também. Então, se o Paulo chamar, seguramente eu vou aceitar. Mas até agora, sim, eu não tenho nenhuma noção de para onde eu possa ir. Vi isso nos jornais recentemente, que estou entre as pessoas que ele deve chamar, mas estou também ansioso para saber de que forma eu posso colaborar com o Estado e colaborar também com a União, sendo agora lá fora, né? Só para a gente encerrar, eu lembrei aqui de uma pergunta que estava para lhe fazer também. Quando a gente olha para o resultado da eleição, né, 23 mil votos, 10 mil votos de diferença, às vezes a gente imagina o seguinte, que foi fácil. Eu queria saber a tua opinião. Foi fácil e como é que você enxerga, né, essa diferença toda? Você já esperava esperava a vitória só? Se surpreendeu? Não, eu desde o início, eu acho que essa fala de 10 mil votos eu falei no início da campanha. Até porque as pesquisas já mostravam isso. E a gente trabalhou muito, Ricardo. Uma gestão que tenha feito o que nós fizemos, um resultado não podia ser diferente. Ninguém pode ser candidato a prefeito falando uma nota só, que foi o que aconteceu com a oposição. Lá atrás, eu mandei fazer uma pesquisa qualitativa, preocupado com esse assunto, com relação à Verde, e essa pesquisa qualitativa, que é uma pesquisa importante, é uma dica para você da oposição. Faça a pesquisa qualitativa. Essa pesquisa lá atrás já tinha me dito, disse, isso aí não vai ser problema na eleição, deixa eles falarem porque eles vão perder tempo. Vai cuidar de mostrar as obras que você fez e mostrar o quanto o Júnior foi importante também na realização dessas obras, para as pessoas entenderem que o Júnior estava preparado para continuar o trabalho que nós fizemos. E foi isso que a gente fez a campanha inteira, não foi nada de diferente. Esquecemos a história da Verde, porque é uma história que tem que ser esquecida politicamente, mas eu não esqueci a Verde com relação aos processos que nós entramos. Nós vamos perseguir, no bom sentido, a Verde até que ela se adeque à lei que ela assinou, os contratos que foram assinados, para poder beneficiar a população de União. E fui fazer o outro lado, que foi mostrar tudo que nós fizemos e mostrar a importância do Júnior nesse trabalho para que o povo entendesse que a gestão podia continuar. Não podia ter dado diferente, né? O povo entendeu isso e, graças a Deus, o resultado foi esse que a gente viu nas pesquisas. 10 mil votos de diferença, uma diferença histórica. Eu acho que dificilmente alguém vai conseguir uma diferença dessa no futuro.
não imagino que isso possa acontecer de novo, mas aconteceu porque tudo convergiu, né, para esse resultado, como o trabalho que a gente fez na administração, o comportamento do Júnior durante a gestão como vice-prefeito e o trabalho dele, né, tanto na gestão, me ajudando, como também no período eleitoral. O Júnior foi um monstro, né? O Júnior trabalhou o tempo inteiro, juntando gente, trazendo gente, inclusive, da oposição para cá. Foi um agregador e fez dele um grande líder, né? Um novo líder que surgiu em União, que eu tenho certeza que ainda vai ter muito futuro aqui. Prefeito, quero agradecer demais essa oportunidade de ter essa conversa, né? E não vai ser a última, queremos ter outras conversas como essa no futuro e que continue ativo, continue trabalhando aí para trazer sempre melhoras para a União. O que eu puder fazer para continuar ajudando o Júnior na administração, eu vou fazer. Até porque a gente sabe onde acertou e a gente precisa melhorar o que eu acertei e a gente sabe onde errou também. E tem que trabalhar para ajudar o Júnior a não cometer os erros que eu cometi, para que dessa forma ele faça uma administração até melhor do que a minha. Porque a ideia é essa, porque no fim todo mundo sai ganhando. Então eu que agradeço, Ricardo. Valeu.